Ricardo José Romano Veiga. Nasci em 10 de junho de 1948, em São Paulo. Eu vim para São José junto com a implantação da General Motors. Eu tinha 10 anos, foi em 1958. E meu pai trabalhava na GM, então nós viemos para cá. É uma cidade pequena, uma cidade... aliás, é uma cidade linda, né? Com todas as coisas, as edificações que a gente conhece funcionando. Tinha todas as casas da Avenida Anchieta inteiras, tinha todos esses prédios que a gente conhece, o fórum do centro da cidade funcionava. E para mim foi ótimo, porque eu tinha 10 anos de idade e vim de São Caetano do Sul, que é uma cidade industrial, que hoje é uma cidade que tem um IDH muito bom, mas na época era uma cidade industrial, sem a mínima infraestrutura, então São José, para um garoto de 10 anos, era o paraíso, né? Eu vim morar na Avenida 9 de Julho, que era uma avenida de terra no chão. E o Esplanada tinha muito poucas casas, tinha casas na Avenida Anchieta. Então, aquilo era um imenso playground, né? Tinha tudo que uma criança podia desejar, estava ali na porta de casa. Tinha o tênis clube na frente de casa, que era maravilhoso, né? Eu nunca tinha visto uma piscina em São Caetano. E a escola também. Quando eu vim, eu estudava no João Cursino, antigo. Fiz até o colégio lá, até o científico lá no João Cursino. E você ia a pé ou de bicicleta na escola. São José era uma cidade onde se usava muito a bicicleta. Ficar, assim, admirado de ver a quantidade de bicicletas que tinha na rua. O joseense usava muito, além da bicicleta, a gente usava charrete, ia para a escola de charrete, com um cavalo. Então, era uma cidade, porque uma criança que saiu de São Caetano do Sul chegar aqui era muito legal. E tinha todas aquelas brincadeiras que a gente tinha, né, na época. Tinha temporadas, assim, temporada do peão, temporada do papagaio, temporada do... Cada temporada tinha um tipo de brincadeira. Então, era muito divertido, né? A gente aproveitava muito a cidade, aquele bairro, o lugar onde a gente morava. Então, foi uma infância maravilhosa. E o fato de você ir para a escola de bicicleta, naquela névoa de inverno, são lembranças assim que você não perde, né? O banhado, né? O banhado naquela época foi antes da represa de Paraibuna. Então, às vezes o rio subia e enchia o banhado. O banhado era uma imensa plantação de arroz. Então tinha aqueles canais, até hoje você percebe alguns riscos, mas aqui eram canais que enchiam de água e que banhavam as plantações de arroz que existiam naquela região. Era uma paisagem linda, não tinha nada do lado de lá, era só a Mantiqueira, não tinha Univap, não tinha bairro nenhum. Então são imagens assim que hoje você olha e acha bonito, na minha época era maravilhoso. Bem, eu comecei a me interessar por arquitetura quando, aqui em São José, eu fui visitar o CTA. Uma vez com a família, saí, um passeio de carro, a gente foi ao CTA, e eu fiquei encantado com aquilo. E eu morava na Rua Fernão Dias, e, de repente, começa a surge uma construção na frente de casa, e era um projeto do Luiz Erasmo de Moreira.
E eu fiquei apaixonado. Era a primeira vez que eu via assim, alguma coisa parecida, porque São Caetano do Sul era uma cidade muito feia, eu não sei como é hoje, mas na época era uma cidade muito feia. Então você chega aqui e vê São José, as praças, isso me chamou muito a atenção para a arquitetura, para esse tipo de atividade. Eu trabalhei 2 anos com o Luiz. O Luiz era um arquiteto que ele não tinha muito... não ia ao projeto com as últimas consequências. Ele era, como ele dizia, ele mesmo dizia, ele era um escultor. Ele começava o projeto, em vez de detalhar muito aquilo no escritório, ele ia fazendo as coisas. Ele mesmo falava que a obra de arquitetura era uma escultura. Então ele ia fazendo as coisas durante a obra. Eu já diferente da minha forma de trabalhar, que eu detalho as coisas até a última consequência. E trabalhei com o Luiz uns 2 anos. Ele me levou para o CNAE, que hoje é o INPE. Eu fiquei um tempo lá trabalhando com o Luiz e conheci o Sobral, Sérgio Sobral de Oliveira, que era administrador do CNAE na época. E fui com o Sobral para São Paulo. Eu fui fazer cursinho lá e, coincidentemente, o Sobral estava assumindo uma diretoria no Canal 2, TV Cultura. E eu fui trabalhar com ele. E fiz alguns projetos no Canal 2. Então, você imagina um garoto de 16, 17 anos podendo construir, desenhar, projetar e acompanhar a obra e ver acontecer. Então, isso me marcou muito e traçou esse caminho profissional definitivamente. Eu falei, bom, é a minha profissão. Eu demorei muito, inclusive, para entrar na escola, para fazer o vestibular. E, quando eu estava prestes a fazer o vestibular, abriu a Escola de Arquitetura aqui em São José. Eu vim conhecer o que ia ser a escola e também uma daquelas outras coisas do destino que realmente valeu a pena esperar. A FAU São José foi uma experiência de ensino de arquitetura única no país, porque nessa época, 69, estava acontecendo um expurgo do regime militar na Universidade de São Paulo. Então, todos os professores da USP ou da FAU, da USP, estavam sendo demitidos. E foi esse pessoal que veio aqui para São José. Então veio Zigberto Zanettini, Paulo de Melo Bastos, Léo Nishikawa, Mayumi Souza Lima, Ricardo Otaki, que era o que você tinha de melhor em termos de ensino de arquitetura, com um projeto de escola que era o projeto do Instituto de Artes da Universidade de Brasília, do Darcy Ribeiro. Então, era uma escola em que você entrava, você tinha um curso básico de 2 anos, onde você tinha contato com todas a área de projeto de arte, música, cinema e arquitetura também. E, depois de 2 anos, você escolhia a sua especialização profissional. Esse projeto funcionava numa escola de período integral e por aí você vê que isso para a Fundação Vale Paraibana de Ensino não tinha muito futuro, né? São duas coisas incompatíveis, né? Tanto que nós funcionamos no primeiro ano, todo esse corpo de professores
foi demitido e aí nós fizemos a primeira greve estudantil do regime militar, isso em 1971. Conseguimos ter a escola, a FAU, de volta, como a gente queria. O Clemente assumiu a direção da fundação, chamou esses professores de volta e a gente funcionou esse período da FAU durante 5 anos. Depois de 5 anos, realmente foi uma luta que ninguém mais tinha fôlego e perdemos a escola. Mas aí, aquela primeira turma já tinha se formado e plantou essa semente, né? Plantou a semente, eu não sei o que aconteceu, porque hoje nós temos a Faculdade de Arquitetura, que não é mais nada disso, né? A Escola de Arquitetura de São José hoje é uma escola de engenharia. Aliás, exatamente, eles até convivem no mesmo espaço, nas mesmas aulas. Eu acho que só a carteirinha do fim de curso é que muda. Então, realmente foi... Aquela experiência se perdeu em São José completamente. A Escola de Arquitetura, nesse período que ela existiu, ela teve esse relacionamento dos alunos com as outras escolas. Nós tínhamos as repúblicas e tínhamos atividades extracurriculares, onde a gente trocava muito, principalmente com o pessoal do ITA. Eu acho que mudou muito a cabeça dos alunos do ITA essa época, da Faculdade de Engenharia da Fundação, da área de humanas da Fundação. Então, eles começaram a se relacionar com a gente de uma forma tal que até o comportamento visual assim dos caras mudou. Porque quando chegaram os alunos de arquitetura, que era um bando de... Né, aquela coisa de cabeludo, a cidade ficou meio assustada. A gente nota que tinha assim, uma certa segregação, ainda mais pelo espaço que a gente ocupou na cidade, porque a gente veio para o seminário aqui. A gente subia essa São João, que terminava, inclusive, no seminário ali. Tinha uma porteira ali, o resto era... E a gente ficava ali. Todo mundo de São Paulo, os professores de São Paulo iam e vinham todo dia. Então, a integração com a cidade era muito difícil. Agora, os alunos, sim. Esse convívio foi se tornando também intelectual. Os caras passaram a ler o que a gente lia, a discutir o que a gente discutia. O cinema do ITA começou a funcionar. Aliás, era o melhor cinema da cidade, né? Os melhores filmes traziam filmes interessantes, filmes de arte, que a gente chamava na época, né? Então, esse legado eu acho que a Escola de Arquitetura deixou. O restante realmente foi solapado pelos interesses, né, da Fundação Vale Paraibana de Ensino, o atual Univap, que tem realmente um interesse diferente em termos de ensino do que a gente tinha. O interessante de trabalhar com o Luiz, além de você aprender até o que seria um arquiteto, porque a gente não tinha na época muita informação, né? O que é um arquiteto, o que faz um arquiteto? A gente trabalhava na casa dele, né? Ele tinha um ateliê ali na Rua Fernão Dias e, além do escritório, ele tinha uma biblioteca de arquitetura muito grande. Então, nessa biblioteca que você tive os primeiros contatos com Le Corbusier, com Oscar Niemeyer, com o Richard Neutra, que foi o cara que inspirou todos os arquitetos modernos desse arquitetura moderna paulista, que a gente chama, né? Que tem o Rino Leve, que tem... Então, você aprende a fazer essa leitura, né?
E elege, claro, os seus preferidos. Eu tinha, né? Eu tenho até hoje, assim, e aprendo com eles, como o Le Corbusier, o, o Rino Leve. O Rino Leve, inclusive, é um arquiteto nosso aqui, né? A gente teve muito contato com ele. Burle Marx. São pessoas que, quando você está meio assim, você vai lá no livro, se inspira, né? Toma aquele banho de, de conhecimento, né? E volta a trabalhar. Por que a escola é ruim? Não é porque a escola funciona em meio período, porque ela não tem uma boa estrutura, é porque ela não consegue passar para o estudante a ideia de que ele tem que ter uma autonomia no conhecimento. Ele tem que aprender dentro da escola, ele tem que aprender a aprender. Ele tem que aprender a buscar as coisas. E, principalmente, se manter imune a essa questão de mercado, dessas coisas. Como eu estava dizendo, né? Se manter sem fazer concessão. Então, e não é fácil, porque você sai da escola, você não tem, o mercado é mais ou menos ditado pelas imobiliárias, elas exigem determinados formatos para as coisas, são elas que ditam o programa de projeto, como é que deve ser o prédio. No fim, quem determina o projeto de arquitetura é o cara da imobiliária, entendeu? É o empreendedor. E você se manter um pouco independente disso é muito difícil. Tanto que você ouviu falar de algum projeto residencial que eu tenha feito em São José para alguma construtora? É muito difícil. Eu tenho um, né? Realmente os caras, não, esse cara é um chato, ele não vai concordar com a gente, porque são eles que ditam as regras, né? E até você começar a mostrar o seu trabalho e que as pessoas começarem a achar interessante, por exemplo, uma casa como essa aqui, leva muito tempo. Leva muito tempo e é por isso também que você escolhe a sua direção profissional. Eu não atendo, nunca trabalhei e não sou solicitado para fazer projetos de edifícios residenciais, por exemplo. Eu sou muito solicitado na área de saúde, eu faço hospitais, eu faço clínicas, que é onde você consegue fazer o seu melhor trabalho, porque você fica independente do proprietário, da mulher do proprietário, da revista Cláudia, da revista, entendeu? Dessas coisas do gosto da classe média, entendeu? Você anda por essa rua, você vê aquele padrão de casa, né, que vai se reproduzindo e, de repente, você vê uma casa diferente, né? Você nota que, pela quantidade de uma e de outra, as pessoas preferem o padrão da maioria, né? Que é essa coisa assim que você vê na revista, que você... Então, por isso que é difícil você ter nessa fase de formação, de você trilhar esse caminho. Bem, eu conheci a Sílvia em 84. Eu tinha passado 2 anos morando na França. Eu fui fazer um curso lá de pré-fabricação, industrialização da construção. Acabei desistindo do curso, porque a atuação do arquiteto na Europa, ou pelo menos na França, é completamente diferente daqui, né? Lá existe uma especialização, é o que aconteceu com a nossa medicina, né? Os clínicos gerais são raros. Então, o arquiteto também, lá tem um arquiteto que faz conforto ambiental, tem um arquiteto que faz o caixilho, tem um arquiteto que... E sempre trabalhando em equipes. Então, eu vi que, realmente, para você se encaixar num esquema desse, você tinha que começar sua vida profissional de novo. Então, eu fiz uma parte do curso, desisti, fiquei lá 2 anos, né? E voltei. Quando eu voltei,
Eu conheci a Silvia e começamos a morar juntos, né? Ficamos 25 anos morando juntos, daí casamos. Acho que fazem uns 34 anos que a gente se conheceu. Estamos juntos, né, esse tempo todo. Silvia é uma pessoa que... Aliás, meu filho puxou isso. A gente pode ter a maior discussão, 5 minutos depois, parece que não aconteceu nada. Eu trabalhei uma época numa indústria aqui em São José. Quando terminou essa fase de construção nessa indústria, eu saí. Foi exatamente a época que a gente tinha se conhecido e abrimos o nosso escritório, a ARS Arquitetura, né? Que existiu até o ano passado. Bom, é um grande aprendizado, porque você ser casada e trabalhar com a mesma pessoa é 24 horas de convivência, né? Então, o que a gente aprende muito é a escutar um pouco mais a pessoa, tentar entender, abrir mão de várias coisas, para poder dar certo a parceria, porque senão não dá, fica impossível. E mudou muito a minha visão, porque eu tinha uma visão muito mais de engenharia, né, de obra, tal, e você olhando muito desenho, você estando em contato com desenho o tempo inteiro, então eu aprendi muito, né, estudando os desenhos, compatibilizando o projeto de arquitetura com elétrica, com hidráulica, com estrutura. Então, ampliou a minha visão de engenheira, né? No começo, ela fazia os projetos de cálculo e tal, eu fazia a parte de arquitetura. Depois, ela foi pegando mais a parte de administração, de legalização, porque isso num escritório, isso toma um tempo danado, que é você aprovar o projeto. Na prefeitura, a gente trabalha muito na área de saúde, então você tem aprovação na Secretaria de Saúde, todos aqueles trâmites, e ela toca essa parte também. O que para mim é uma maravilha, porque eu fico no melhor no melhor da coisa, que é você projetar, criar e ter tempo exclusivamente para isso. Eu nasci em Londrina, em 16 de maio de 1957, e vim para São José com 6 anos de idade, mais ou menos. Meu pai foi funcionário do Banco do Brasil e foi transferido de Londrina para São Paulo, aí por isso que nós viemos para cá. Eu gostava muito de cálculo. A princípio eu pensei em fazer arquitetura. Eu até fiz, meio de brincadeira, assim, um primeiro vestibular de arquitetura. Logo que eu terminei o terceiro colegial, eu fiz aqui na faculdade, porque tinha faculdade ainda, e não passei. Aí eu fui fazer cursinho, e no cursinho eu resolvi prestar para engenharia. Eu falei, eu acho que eu quero ser engenheira. E aí eu fiz o vestibular, passei em engenharia civil, e aí gostei do curso, fiquei, adorei a faculdade. São mais espaços do que propriamente uma edificação. Uma das coisas que eu fiz, que eu acho que valeu a pena ter trabalhado na prefeitura naqueles 4 anos, foi aquele espaço, aquela praça do lado da igreja São Benedito. Aquilo foi uma dificuldade incrível. Ali tinha um posto de gasolina, depois se transformou em banco, que fechava a vista daquela igreja. A igreja ficava, só aparecia o rostinho dela ali na frente, ela era toda cercada. E aquele espaço tinha dono. E quando a gente viu a oportunidade de libertar a igreja, foi esse pessoal que veio para fazer o projeto e a construção da sede da Caixa Econômica, ali na esquina, em frente à igreja, nós conseguimos, né, eu fiz parte desse grupo de pessoas, mas conseguimos colocar
desapropriar os terrenos e empurrar a agência da Caixa lá para o fundo. E liberou aquela lateral toda da Igreja de São Benedito. Aquele espaço vazio foi uma das melhores obras de arquitetura que eu fiz, né? Quer dizer, não tem edificação nenhuma, é um vazio. E, às vezes, eu acho que limpar as coisas é melhor do que construir. Mas eu gosto muito desse trabalho da Praça São Benedito. O CEF, a requalificação daquele prédio do CEF, que fica lá no Parque da Cidade, que não foi utilizado ainda como se deve, mas é uma das obras mais importantes de São José. É um centro cultural. Nós temos condições de abrigar o arquivo municipal, todas as obras de arte que estão do museu. Você cria um museu com um salão para eventos e exposições temporárias, com pé direito imenso. Você pode fazer uma bienal daquele salão. Então, aquilo foi uma obra muito importante também. Eu considero uma obra importante de edifícios públicos, não é? A cidade ainda não entendeu aquele espaço, não entendeu aquele legado, aquele acervo. Aquela coisa de fazer... É claro que você precisa agora de uma utilização pública, né? Mas nós temos áreas no Parque da Cidade que abrange uma área imensa. Tudo não precisa ficar ali naquela parte que a gente chama da parte histórica do Parque da Cidade. Bom, tempos atrás, nós fizemos um plano diretor de manejo do Parque da Cidade. Foi feito um levantamento, na época estavam se agregando novas áreas ao parque, e esse plano de manejo parece que foi completamente alterado agora. O que acontece é que o parque como eu disse, é um maior legado em termos de arquitetura, de paisagismo que a cidade tem. Ele é famoso no mundo inteiro. Quando eu estava na prefeitura, a gente recebia visitas de faculdades da Bélgica, da França, da Alemanha, da Holanda. É um lugar conhecidíssimo no mundo inteiro. Aquele espaço preservado do Parque da Cidade, que é justamente aquela parte de cima, aquilo eu acho que é intocável. Aquilo está pronto, não tem jeito de mexer, de fazer ciclovia, de fazer canil, de colocar grade no campo de futebol, sabe? Agora, você tem uma ideia do perímetro do parque? Ele vai da Sebastião Gualberto, Olivo Gomes, até aquele bairro do fundo, encontrando o Rio Paraíba, até o encontro do Rio Paraíba com o Lava Pés. Então, é uma área imensa. E esse plano diretor tinha, além de regulamentar e fazer o plano de manejo, ele tinha já um estudo de ocupação do parque. Então, todas essas áreas esportivas e de construção nova eram todas delimitadas e planejadas dentro do parque. O que acontece é que os políticos e a própria prefeitura, de uma forma geral, quer colocar as coisas ali na entrada. Então, você tem aquela rua, tem o campo de futebol e as coisas têm que acontecer ali. Vamos fazer um canil? É ali você entrou na frente do estacionamento, está ali. Vamos fazer o campo de futebol, tem que ser ali, não pode ser numa área que no plano é destinada, mas lá atrás. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Até hoje, poucas pessoas na cidade entenderam que aquilo é um legado um patrimônio muito importante. Então, e eu sou apaixonado por aquela área, né? Porque eu não conheço. Olha que, como eu disse, morei na França,
visitei parques na Holanda, conheço áreas assim na Alemanha, mas não conheço nada que se compare ao nosso parque da cidade. E parece que só nós de São José dos Campos não entendemos isso. A Casa do Jovem, o Clemente ainda era vivo, né? Aquilo surgiu junto. O Clemente tinha feito uma promessa, aliás, o Olívio Gomes tinha feito uma promessa de fazer uma capela em Santana. E o filho, o Clemente, para atender essa promessa do pai, fez a capela, aquela capela onde hoje funciona alguma instalação da Secretaria de Esporte, não sei, do lado da Casa do Jovem, era um ginásio. E aí a gente fez aquele ginásio, aliás, na mesma época, e a capela, que na época era quem cuidava disso, era o Padre Luiz. Então o Padre Luiz me procurou, a gente fez aquele projeto, e simultaneamente, para o Sobral também, eu fiz a Casa do Jovem de Santana, não sei como é que se chama agora. Essa casa é uma obra importante na minha carreira. Ela é de 1975. Ela é uma casa toda em madeira. Ela senta no terreno de uma forma assim, bastante suave. Nós mexemos, não tiramos absolutamente nada do terreno, o terreno cai. E ela é toda em madeira, pilares, os pisos, a cobertura. E recentemente eu refiz a parte de paisagismo em torno, que eu considero a residência um dos melhores projetos que eu fiz. Inclusive a Lucy, ela patrocina uns concertos na casa, e são eventos muito bonitos e famosos, né? A casa ficou conhecida mais pelos eventos que a Lucy patrocina do que propriamente por ela mesma. O que é interessante na Casa do João Franco, que ela tem ela tem um traço assim, uma casa de madeira com telhado de barro, mas se você vê o projeto, aquilo tem uns detalhes de arquitetura moderna, que é a modulação. Cada pilar obedece à mesma distância, tanto num sentido quanto no outro. É uma planta essencialmente moderna. É uma casa, apesar de ter aquele ar assim, né, de madeira, de telhado, que dá aquela característica, e o jardim, que é muito bonito, né? Então, e foi incrível a construção daquilo, porque fazer uma casa toda de madeira naquela época não era usual. E você não tinha os tamanhos de madeira do projeto, que você vai na loja e compra. Isso teve que ir, cortar a madeira, trazer. Então, tem esse lado meio artesanal, mas, ao mesmo tempo, é um desenho extremamente moderno. Os projetos que envolvem madeira, a telha de barro, que é uma outra característica dele que nem todo mundo sabe. Todo mundo acha que o Ricardo Veiga é tudo vidro, concreto, sem telhado. Não é. Então, tem essas casas que ele usa esse material, eu acho que também é bem assim, e é um lado que nem todo mundo sabe. Então, são duas linhas de trabalho dele, né? Tem o desenho dele, você fala assim, não, mas isso aqui tem dedo de arquiteto, entendeu? E é do Ricardo. Ele realmente tem um desenho próprio, né? Tem projetos, por exemplo, o projeto do Hospital Vivale, que nós fizemos a obra também, então é um projeto que
foi completo, porque além de fazer o projeto, a gente fez a primeira etapa da Vivale. Então, acho que é bem a cara dele esse projeto. Esse prédio da 570, por exemplo, ele tem aquela coisa do público entrando ali, né, aquele vão alto. Então, é um projeto arrojado que nem todo arquiteto talvez faria, né? Então, é um projeto que muitas pessoas passam a falar, isso aqui acho que é do Ricardo, e eu realmente acho bem a cara dele também. Eu tive uma experiência muito remota em 1975, na época de Edinardo. Fiquei 2 anos, trabalhava no antigo DOV, era chefe de divisão de projeto, né? Na época não tinha diretoria, não tinha secretário, né? Tinha o diretor de projetos e depois tinha o chefe de divisão. Na época de Edinardo, não aconteceu muita coisa na época. E agora, no primeiro mandato e parte do segundo do Cury. Eu achei uma experiência fantástica, você poder mexer, trabalhar a cidade, como eu disse, né, você transformar. Desde criança eu passava em frente à igreja São Benedito. Antes era um trombolho de um posto de gasolina também, no Mercadante, e depois construíram aquele outro, o Banco Nacional, e você, de repente, tem a oportunidade de limpar aquilo, de fazer aquele espaço maravilhoso, integrar com a Praça da Frente, fazer aquela... A gente, infelizmente, nós não temos uma política pública, né? Nós temos uma sucessão de trechos, de diretrizes político-partidárias, você não pode dizer que é uma política pública, e que tem, infelizmente, um objetivo de 4 anos, ou de 4 anos mais 4, como era na época. Você nunca tem um projeto público que não termine ou que tenha a intenção de permanecer por longo período. Então, um prefeito entra, ele faz aquele planejamento para o tempo que ele vai ficar lá, as instituições, as coisas que ele implanta, mas sempre segmentado nessa coisa do mandato dele. Eu acho que ele ainda gostaria de fazer mais coisas assim para a cidade de São José. Isso eu acho que é um sonho que nunca vai acabar, né? Porque a gente sempre quer fazer, né? E você fazer uma coisa pública, um trabalho, né, público assim, é muito gratificante também, né? Como foi assim a abertura dos muros do Vicentino Aranha. Isso mudou a cidade, né? É impressionante. O pátio da São Benedito é muito legal, né? Então, eu acho que ele teria, acho que tem um sonho ainda de talvez conseguir fazer mais coisas. O teatro não saiu. Eu acho que é um sonho dele. Eu acho que a única saída é o planejamento urbano. Isso tem que partir do poder público. Eu acho que a interferência do poder público no planejamento urbano é muito pequena. Ele devia interferir mais, decidir mais. No Brasil, quem decide essas coisas, no fim, são os empresários, que começam primeiro colocando um representante deles no governo. E um cara comprometido normalmente um cara comprometido com essas alianças de grupos, etc. Então, eu acho que a única saída das cidades é o planejamento independente e permanente. Quando você faz um plano diretor, esse plano diretor é para durar 10 anos. E isso não acontece, né? Isso vai mudando conforme... Então, agora, o planejamento urbano tem que ser alguma coisa da sociedade, não
da sociedade para o poder público e não o contrário.